A partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Wilton. Bom dia a todos. Bom dia, Ailton. Estamos começando mais o programa Caminho da Luz, do Grupo Espírita Meimei. E temos as nossas novidades. Siga-nos na página do Instagram. O endereço é @programa Caminho da Luz. Vocês podem também nos encontrar pelo YouTube, basta procurar pelo nosso canal. Temos também nosso telefone de WhatsApp para o envio de perguntas ou sugestões. O telefone é 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. E lembrando, para aqueles que enviarem perguntas para o nosso programa ou sugestões, no início de outubro sortearemos mais um livro. Então aproveitem e mandem suas perguntas ou sugestões para o telefone de WhatsApp. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 332 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, com o título Da Volta do Espírito à Vida Corporal, Prelúdio da Volta, na qual Kardec pergunta aos imortais: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? E a espiritualidade responde: pode apressá-lo, atraindo-o por desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. E para nos auxiliar na interpretação desta questão lida, nós utilizaremos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Preocupação com a Reencarnação. E ele começa dizendo: cada espírito é um momento dentro do mundo de Deus. A liberdade de pensar, de agir e mesmo de crescer é um fato em todas as dimensões de vida. Nos planos iluminados, dentre os espíritos anjos, notar-se-á a diversidade de opiniões. Contudo, todas elas são alicerçadas nas leis criadas pelo Senhor de todas as coisas. Não existem almas que não acordam para as verdades, pois foram todas feitas pelas mãos santas do Criador. O espírito tem condições de ativar sua evolução ou retardá-la. No entanto, pelos seus redobrados esforços, ele sempre pode, no transcorrer de sua jornada evolutiva, recuperar o tempo perdido. Poder-se-á notar esse fato na vida dos grandes seres que passaram pela Terra. Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele voltou sua atenção para a perseguição ao cristianismo nascente, mesmo com a sua evolução assegurada em outras existências. Mas quando descobriu a verdade, acelerou seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir à causa do cristianismo. Aurélio Agostinho foi outro exemplo típico de transformação rápida, para acompanhar as outras almas que passaram à sua frente na prudência das suas decisões. No fim, a soma dos esforços torna todos iguais, por serem todos iguais na sua analogia, nos fundamentos dos princípios espirituais. Continuando o texto de Miramês, ele diz que todos somos feitos simples e ignorantes, mas feito pela mesma massa divina. Na sublime expressão que todos conhecem, faça-se a luz e a luz se fez. A mente da alma é poderosa, principalmente se já demonstra algumas qualidades desabrochadas no centro da vida. Aquilo que ela pensa firmemente lhe vem pelos seus poderes adquiridos. Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal acontecimento, é justo que logo aparecerá sua oportunidade de voltar à matéria pelos processos da reencarnação. E se ele rejeita essa volta, retarda esse acontecimento. A sua vontade o aproxima ou afasta da volta aos dramas da carne. Se as leis exigem a sua volta e ele recua, responde pelas consequências. Porém, em se somando todos esses fatos na sua vida sem limites, dar-se-á o mesmo peso, porque quando ele recua, acomoda energias para avanços mais rápidos. Para a gente interpretar de forma bem tranquila aqui, para a gente conseguir entender o que o texto está querendo dizer, a interpretação de Miramês, a questão do Livro dos Espíritos, é muito simples. No livro e no filme Nosso Lar tem uma parte
em que um ministro diz a uma irmã que ele estava atendendo, ele fala assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço sempre aparece. Então, o que acontece nessa situação? Vamos imaginar um espírito desencarnado, né? Porque o primeiro ponto é a dificuldade nossa de interpretar essa questão, porque nós somos espíritos encarnados. Então, momentaneamente, a gente esquece como é estar na situação de preparação para reencarnar. Então, a gente precisa primeiro se colocar na posição de quem está. Então, a gente imagina um espírito que está em fase de preparar-se para uma reencarnação. Se esse espírito abraça essa causa, abraça esse projeto, que na verdade é um grande projeto, uma reencarnação, porque se projetam várias coisas, se estudam, é uma plataforma mesmo de decolagem que se faz. Então, se esse espírito abraça esse projeto e se dedica a realizá-lo, automaticamente essa realização ela vem de uma forma mais consciente, mais rápida, justamente pelo desejo de realização. Agora, se o espírito, por um motivo qualquer, que não cabe também nenhum apontamento e julgamento de nossa parte, recusa, não quer ou recua também, não é sempre recusar, mas recuar, automaticamente ele retarda, porque é a famosa força antagônica que a gente conhece. Quando você não quer ou não faz questão, dificilmente aquilo ali vai vir de uma forma tranquila e mais rápida. Automaticamente você vai ter mais dificuldade. Vamos dar continuidade aqui na interpretação então de Miramês para a gente poder finalizar essa questão. Ele diz que devemos todos meditar no assunto ventilado sobre a evolução das almas ou despertar dos dons de ouro do Espírito. As leis de Deus são segredos, mas para os que ignoram o amor e a sabedoria, dois caminhos que mais adiante se confundirão no esplendor da felicidade, onde Deus e Cristo se fazem visíveis dentro de cada ser. Retardar ou apressar o momento da reencarnação nos traz meios de crescer. A uns metodicamente, a outros com certa violência. Temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar. Mas o nosso conselho é de prudência, na sobriedade que o equilíbrio nos faz sentir. Entretanto, há almas que desejam e experimentam outros métodos que respeitamos, mas preferimos ser mais comedidos. No momento da escolha, a oração e a vigilância nos ajudam sobremodo nas nossas decisões. Pedimos a Jesus que nos inspire em todos os momentos de partida para frente em busca do melhor. Então, para a gente poder encerrar essa questão, Miramês analisa de uma forma genérica, porque obviamente não tem como ser específica em cada caso, mas é fácil da gente conseguir entender o panorama de uma forma geral que gira em volta do querer, do dever e do precisar. Então, quanto mais consciência de equilíbrio a gente tem diante das situações que a gente vai realizar, ou elas vão vir com maior facilidade, com maior tranquilidade, e automaticamente a gente vai conseguir eliminar de uma forma mais tranquila, ou automaticamente a gente vai ter maior dificuldade e maior aspereza em resolver aquela situação. Porém, se tratando da vida e reencarnação, a gente tem que ter a lucidez que o aprendizado ele será lúcido e válido em qualquer tempo e de qualquer forma, porque se o espírito acumula pedras de conhecimento para o futuro, é certo que esse conhecimento vai chegar uma hora que ele vai ser medido na balança. Então a gente não deve sofrer com isso de forma negativa, mas automaticamente aprender que cada um tem seu momento, cada um tem sua situação. Vamos seguir adiante. Estudando o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos agora no capítulo 7, nas instruções dos Espíritos. Item 11, com o título O Orgulho e a Humildade. É uma comunicação do Espírito de Lacordaire, dada em Constantina, no ano de 1863. Por ser a mensagem do Espírito Lacordaire, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, muito grande, não a leremos e passaremos para o estudo. Amigos ouvintes, e para nos auxiliar na interpretação do Evangelho, vamos utilizar o comentário de nossa companheira Leda de Almeida Rezende Ebner, gentilmente cedida pelo Centro Batuíra
de Ribeirão Preto. Ela diz: venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Esta é uma das atividades de espíritos que, tendo alcançado um bom nível de evolução, se dispõe a colaborar com seus irmãos, ainda presos aos valores da vida material, mas já conhecendo e aceitando as verdades reveladas pelos espíritos, através do espiritismo. Lutam por transformar-se interiormente no desenvolvimento do seu potencial divino, que trazem em si desde a sua criação por Deus. E eles sempre vieram e continuam vindo, muitas vezes de forma ostensiva, através de médiuns outros, inspirando, aconselhando durante o sono físico ou mesmo em vigília, não sendo atendidos, quase sempre, sendo até repelidos outras vezes, mas eles perseveram confiantes nas leis divinas e em nós, em nossa perfectibilidade, porque sabem de nossas dificuldades em sair do visgo que nos prende à terra. Vêm com vontade, com entusiasmo, com humildade, pedindo o amparo de Deus. Nessa mensagem, psicografada no ano de 1863, humildemente ele pede o amparo espiritual para que sua palavra seja compreensível por todos. E continuando a reflexão de nossa irmã Leda, ela diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. Penso eu que assim o é, por ser um sentimento que, justamente com o amor, é o resumo de todas as virtudes, isto é, sem o desenvolvimento das demais, ele não cresce nem se desenvolve. Afirma também que sem humildade não se pode ser caridoso para com o próximo, pois esse sentimento é que nivela todos os homens, fazendo-os sentirem-se sempre iguais, levando-os a se ajudarem mutuamente, encaminhando-se todos para o bem. O orgulho coloca-se sempre acima dos demais. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes, que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Dirige-se aos ricos e aos orgulhosos a verem os pobres como filhos de Deus iguais a ele, a quem lhes cabe auxiliar e amparar, ressaltando a transitoriedade dos bens e valores materiais que ficarão na terra como a morte do corpo. Quem te diz também, não foste miserável como ele? Que não pedisse esmola? Que não a pedirás um dia a esses mesmos que hoje desprezas? Debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humildade no outro. Para a gente interpretar um pouquinho o texto que o Ailton leu, da interpretação da Leda, inclusive a gente aconselha aos ouvintes a procurar esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto muito bonito do Espírito Lacordaire, e vocês vão encontrá-lo no capítulo 7, no item 11. Ele está falando sobre espíritos que vêm nos auxiliar, que vêm nos amparar. E automaticamente, na interpretação da Leda, a gente vê aqui uma sensação de espírito de um líder nato. Um líder nato ou um espírito instruído é aquele que não só constitui conhecimento de sua parte sobre aquilo que faz. Hoje em dia, a gente encontra muitos ditos líderes, não em estados espirituais, mas também encarnados. Mas o verdadeiro líder nato é uma pessoa ou um espírito diferente. O líder nato é aquele que não encontra dificuldade naquilo que faz. Além de não encontrar dificuldade naquilo que faz, esforça-se para que os outros consigam fazer como ele faz. Aí é que está a diferença quando se trata de um espírito que batalha, que já tem uma superioridade e vem nos auxiliar em nossos estados de evolução. Ele já é um espírito que não encontra dificuldade naquilo que faz, onde nós encontramos dificuldade naquilo que fazemos. E na posição de igualdade que ele se veste como um líder, o que ele faz? Ele vem nos auxiliar a fazer ou tentarmos fazer o que ele já faz sem dificuldade. Então é o espírito que se dedica, que abraça, que envolve o outro. Continuando a interpretação de Leda, ela diz que o entendimento da lei das vidas sucessivas e sua aceitação é talvez a maior demonstração da inutilidade do orgulho.
uma vez que através delas pode-se passar tantas vezes quantas forem necessárias ao aprendizado e aperfeiçoamento, pelas experiências da pobreza, da riqueza, vivendo-se nos meios mais variados. Orgulho de que, se cada existência é tão transitória? Ressalta o autor que todos os homens são iguais perante Deus, sendo que distinguidos apenas pelas qualificações nobres que se consegue desenvolver em si mesmo, e que a caridade e a humildade são seus títulos de nobreza, sendo o orgulho o terrível inimigo da humildade. Dirige-se também aos pobres e humildes que lutam para sobreviver em um mundo que os exclui. Conclama-os a confiarem em Deus, argumentando que quase sempre a felicidade dos ricos é apenas ilusão e aparência. Pede aos que sofrem injustiça que sejam indulgentes com as faltas alheias, porque esse ato é caridade, e reconhecer que só Deus é grande e só Ele tudo pode é ser humilde. Conclama a todos a serem caridosos e generosos, com humildade, demolindo os motivos ilusórios do orgulho, que em realidade são vencidos pela morte do corpo. Fala das transformações que tornará nosso mundo um paraíso terreno, quando o homem se entregar ao bem, à fraternidade, quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas diferenças individuais, com fraternidade, com humildade. Então eu volto a pegar nessa questão de ser um líder nato, porque tudo isso que ela está falando nessa interpretação dela, e ela citou várias passagens da interpretação do Espírito Lacordaire no Evangelho, ele está falando em posições de igualdade. Então, o que é a maior dificuldade de se encontrar hoje no mundo? Nas pessoas, nas situações, enfim, em qualquer situação em que se estabeleça uma hierarquia. Aquele que já possui o conhecimento, ou aquele que já possui uma posição maior a outro, o que esse indivíduo deve ter em mente? Dele ser um líder nato. E ser um líder nato significa fazer de tudo para aqueles que estão abaixo de si, não em questão de moralidade, mas em questão de conhecimento ou prática, ou experiência, fazer de tudo para que essas pessoas que têm menos que ele estejam aptas a fazer como ele faz, e não em sentido de subornação, e não em sentido de subordinar o outro, e não em sentido de rebaixar o outro. E isso tudo envolve esses sentimentos, essas sensações de generosidade em que a Leda trabalhou, de humildade. Então é um ponto que eu acho muito interessante. Eu pessoalmente tive o prazer de conhecer, é um grande amigo, hoje ele já desencarnou, mas ele era um exemplo de líder nato. Ele fazia com que todos que estavam ao redor dele, ele era extremamente inteligente, extremamente capaz e esforçado, mas ele fazia de tudo para que os companheiros em torno dele conseguissem atingir os objetivos, as metas, os resultados que ele atingia. Então esse é um grande exemplo de humanidade, de humildade e de um líder nato. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão de número 240, é perguntado a Emmanuel: de algum modo, pode-se conhecer a felicidade na Terra? E Emmanuel responde: se todo o espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Essa resposta de Emmanuel e a pergunta dirigida a ele são muito interessantes, que cabe a gente fazer uma interpretação, porque a felicidade para um indivíduo, naquele momento, às vezes ele está tendo uma vida e está exercendo atividades que para ele significam a felicidade plena para ele naquele instante, Então aí a gente mais uma vez tem que fazer uma série de interpretações, porque
Cada um de nós podemos estar vivendo momentos em nossas vidas que nós consideramos uma felicidade plena. Porém, se comparamos essa nossa felicidade a uma felicidade que a gente ainda não conhece, que é uma felicidade maior, é uma felicidade que a gente está estudando ainda, que a gente está aspirando a sentir, é a felicidade que os Espíritos nos dizem, nos dirigem, de poder sermos solidários ao ponto de sermos felizes verdadeiramente com a conquista do outro, uma coisa que é muito difícil na Terra ainda, a gente vê pessoas se sentirem felizes com a felicidade do outro. Então existe um amor que é conhecido como o amor eros e o amor ágape. Essa é a melhor interpretação dessa resposta para Emmanuel. O amor eros é aquele amor carnal, é aquele amor ainda relativamente pobre. Então esse amor ou esta felicidade é a felicidade que a gente sente, é uma felicidade que para a gente ou para o indivíduo no momento pode ser a maior felicidade do mundo, e de fato é a maior felicidade do mundo para ele naquele instante. Mas quando estudamos e vemos qual é a proposta que o cristianismo, porque Jesus veio traçar um imenso roteiro de felicidade. Então, quando a gente interpreta e estuda essa felicidade a qual Jesus fala, que seria qual se fosse um amor ágape, ou uma felicidade muito mais intensa do que a gente possa imaginar, aí sim, a gente vê que Emmanuel tem razão, que a tal sonhada felicidade do homem pode ainda não existir, que é uma situação que irá acontecer quando os espíritos estiverem preparados em si mesmos, não para acontecimentos, não porque vão haver espaçonaves que vão descer no planeta Terra e modificar a felicidade do mundo. A gente precisa ser consciente quanto a isso, né? Mas quando o indivíduo tiver condições de viver uma felicidade maior, aí sim, aí aos poucos a felicidade do indivíduo vai alastrando, vai conectando a coletividade, mas é um assunto extremamente interessante de ser estudado, porque a felicidade ela existe sim, para cada indivíduo naquilo que faz, naquilo que vive, até chegar do momento que esse indivíduo interpreta e vê que aquela felicidade que ele vivia ainda era pequena em vista de uma felicidade maior que ele vai conhecendo à medida que ele vai vivendo. E o tema para o nosso programa será, no Livro dos Espíritos, a questão de número 333. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, nas Instruções dos Espíritos, mensagem de Adolfo, bispo de Alger, dada em Marmande, no ano de 1862. E o livro O Consolador, na questão de número 241. Mensagem do dia. Conta-se que um jovem caminhava pelas montanhas nevadas da velha Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Ao longo do caminho à sua frente, percebeu que vinha em sua direção um velho sábio. E porque se demorasse em seus pensamentos sem encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse. Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa, e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos como a neve. Sua pele rósea e firme fica pálida e se enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno, como falam os poetas. Nesse mesmo instante, aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com voz embargada. Acabo de enterrar o corpo de meu pai que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimentos. Seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida.
Sofro, porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo afeto. Nesse momento, o sábio dirigiu-se ao jovem e lhe falou com serenidade. Você percebe agora as nuances do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesses sentimentos sem ilusões nem fantasias que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as belezas da forma física, sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa, além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa e a deixa quando chega a hora, para prosseguir vivendo e amando, tanto quanto o permita o seu coração imortal. As flores, por mais belas que sejam, um dia emurchecem e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos adequados. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar no frasco do coração. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à disposição na internet no seguinte endereço: momento.com.br. Mais informações pelo telefone ligue 41-223-6174, Curitiba. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de falar aos corações de nossos companheiros, nossos amigos ouvintes. Pedimos a Jesus, nosso modelo e guia, que nos ilumine, nos dê muito amor e muita paz, e tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. E até domingo, se Deus quiser. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.